Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala LinkedIn, episódio 208. Este episódio fala sobre prompts, o que são e como podemos criar estes mesmos prompts no apoio a uma linha editorial de conteúdos para o LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramense, especialista em LinkedIn e, se ainda não o fez, sugiro para que acompanhe o meu podcast aqui seja pelo Google Podcast, seja pelo Spotify, por outro qualquer, pelo YouTube. Acompanhe-nos aqui, siga-nos para que possa acompanhar todas as publicações. São, como já percebeu, 208 episódios que já estão no ar e que de alguma forma trazem aqui uma enorme diversidade de temas e assuntos sobre a rede profissional do LinkedIn. Esta semana falamos sobre prompts. Num ano marcado também por toda esta explosão de fenómenos relacionados com a inteligência artificial, esta arte e engenho na produção de prompts tornou-se de facto um fator importantíssimo para, de alguma maneira, qualquer um dos profissionais. É já inegável a sua, digamos, a sua inclusão dentro daquilo que é o nosso dia a dia. Para esses mesmos efeitos. Portanto, imagina aqui uma ferramenta que entende com precisão o que é que queremos criar. A inteligência artificial tem oferecido exatamente todo esse potencial, mas o segredo para desbloquear tudo isso reside exatamente numa das peças mais importantes desta operação: o prompt. O comando que hoje vamos criar para que esta mesma solução que temos possa trazer-nos o resultado que procuramos. Neste episódio, vamos aprofundar um pouco mais este conceito para quem utiliza ou para quem pretende ainda potenciar muito mais essa utilização. Descobrir aqui como é que, de alguma forma, algumas simples instruções podem ajudar a este processo criativo. Seja através do ChatGPT, seja através do Google Gemini, do Copilot, do Claude ou de outros, hoje, imensos recursos que, de alguma forma, nos permitem hoje de inteligência artificial e que nos permitem gerar aqui respostas e gerar aqui contextos tão interessantes aqui para de alguma forma desenvolver uma linha editorial importante aqui. Sem estes prompts bem definidos, claro que a IA acaba por dar respostas genéricas, descontextualizadas e, se calhar, levar aqui algum desânimo e algum desinteresse na utilização destes meios. Assim, pensarmos um pouco que estes bons prompts são uma espécie quase de uma bússola que direciona esta inteligência, esta IA, para criar exatamente o que é que pretendemos. E, portanto, vamos trazer aqui algumas partilhas, algumas orientações práticas para construir estes mesmos prompts eficazes. Antes de arrancar, permita-me convidá-lo a participar no dia 28 de novembro da minha masterclass de LinkedIn. É verdade, vamos falar aqui do código LinkedIn, naquela que será a minha última grande intervenção em 2024 e o qual gostaria muito de o convidar. O link vai aparecer nos comentários aqui, no descritivo deste mesmo episódio e que seguramente viajará também, entre outros fatores, entre as grandes transformações ocorridas em 2024 no LinkedIn, mas também, claro, a todos estes novos fenómenos emergentes que são importantes de integrar no nosso dia a dia de utilização desta mesma, de alguma forma, desta plataforma gigante que é o LinkedIn. Ora bom, então, o que é que são prompts? Um prompt é, em essência, uma instrução que damos a qualquer solução de IA, direcionando-a para um objetivo específico que queremos alcançar. Pode ser comparado a pedirmos a um chefe de cozinha para nos prepare um conteúdo ou um prato delicioso. Naturalmente que num processo destes, o chefe poderá ou não acertar e com base nesta pouca informação, provavelmente gerará aqui uma tipologia neste caso aqui, de emenda que se calhar pode não ser aquela que mais nós gostaríamos de receber. Contudo, se especificarmos ainda mais o que é que gostaríamos que este chefe fizesse, seguramente o chefe terá uma maior clareza daquilo que desejamos e irá ao encontro dessas mesmas opções. Portanto, ao solicitarmos uma introdução, neste caso, por exemplo, para um artigo sobre redes sociais que queremos colocar, um prompt vago de escreva sobre redes sociais poderá trazer aqui uma resposta muito ampla e com falta de foco. Em contraste, um pedido que escreva de solicitar uma introdução sobre um determinado contexto das redes sociais conduzirá naturalmente a um conteúdo mais relevante para nós. Naturalmente que
este processo todo de apoio a este verdadeiro assistente virtual é, em meu ponto de vista, algo que devemos hoje aceitar com a naturalidade que lhe é devida. Portanto, porquê? Porque ao fazermos, estamos naturalmente aqui com o nosso olho humano, a procurar identificar claramente aqui que elementos poderão agora ser suscetíveis nesta verdadeira curadoria que fazemos das respostas que são obtidas e que nos orientam e que nos guiam também para aquilo que nós pretendemos que estas ferramentas nos façam, de facto, uso sobre isso. Portanto, há efetivamente benefícios imensos, não só para superar este bloqueio, muitas das vezes criativo, mas para trazer aqui uma maior riqueza de ideias, para podermos muitas das vezes ir encontrar o gancho que necessitávamos para levar uma determinada ideia à explicação e à estruturação de uma publicação, às vezes até mais, digamos assim, mais musculada, com mais sumo aqui. Claro que além desses benefícios também, prompts bem estruturados asseguram que este conteúdo gerado está em consonância com aquilo que procuramos, sejam em termos de objetivos de marketing, objetivos de comunicação, e de alguma maneira até com um tom de voz e uma mensagem também muito consistente que vamos desenvolvendo por aqui. Aliás, não é à toa no caso do ChatGPT que os profissionais hoje já detêm aquilo que são designados de GPTs customizados, personalizados, exatamente já com um tom de voz, com uma linha muito específica que vai trazer conteúdos obviamente muito mais consistentes. Naturalmente que neste caso, os GPTs customizados, decorrem de uma utilização já paga de uma ferramenta como o ChatGPT. No tipo de prompts, temos hoje em dia prompts que podem satisfazer de facto as necessidades diversificadas de tudo um pouco, desde prompts ligados a perguntas mais abertas, onde lançamos aqui, onde incentivamos aqui respostas detalhadas, reflexivas e às vezes até ideais para alguns insights estratégicos aqui. Essa pergunta de partida que também estimula muitas das vezes o próprio leitor, que neste caso o próprio ouvinte desses mesmos conteúdos, a também de alguma forma responder. Portanto, são muitas das vezes perguntas que também estimulam esse utilizador para uma participação, digamos, conjunta de co-criação dessa publicação. Depois, aquilo que são também muitas das vezes aqui perguntas mais fechadas aqui. E aqui também os próprios ferramentas de IA também acabam por trazer aqui respostas mais específicas, mais direcionadas e que de alguma forma, embora sempre com algum enviesamento natural daquilo que no fundo poderão ser aqui as leituras diversas aqui sobre essa natureza de pergunta fechada. Depois, publicações de alguma forma que, de alguma forma mais criativas, trazendo aqui muitas das vezes a tentativa de estimular a originalidade e a criatividade, em alguns dos casos, quando procuramos muitas das vezes também, recorrendo às vezes até a pequenas histórias, a pequenas, digamos, publicações que procuram introduzir aqui às vezes alguma, alguma história para melhor, digamos, entregar uma determinada discussão, uma determinada ideia, um determinado assunto. Não é? Obviamente que nestes prompts eficazes estão aqui vários elementos aqui, sejam eles relacionados com a adoção da persona que nós queremos aqui colocar, ou seja, identificando esta ferramenta de IA que queremos muito que ela adote uma pessoa, um determinado perfil, neste caso aqui específico, seja também, muitas das vezes, para a utilização aqui de, em alguns dos casos, a linguagem, digamos, uma linguagem menos ambígua, uma linguagem mais direta, para que, de alguma forma, ele também consiga responder com objetividade também sobre isso. É claro que também aqui, muitas das vezes, o utilizador sugere-se a que o utilizador ainda pouco experimentado neste diálogo com estas ferramentas possa muitas das vezes incentivar a própria ferramenta a ajudá-lo na criação do prompt. Ou seja, podes-me ajudar a escrever um prompt onde eu quero fazer algo sobre isto ou sobre aquilo e a própria ferramenta de IA ajudar e orientar o utilizador para a redação de um prompt mais completo, de uma solicitação mais completa para, obviamente, gerar aqui um resultado mais específico. E, portanto, dentro destes também a possibilidade de lhe trazer aqui solicitações sobre o tom de voz, sobre o formato que queremos desse mesmo conteúdo.
Portanto, são tudo elementos que ajudam a trazer aqui depois um resultado em conformidade com aquilo que nós procuramos aqui. E aqui muitas das vezes vamos aperfeiçoando todo o processo à medida que vamos, de alguma forma, convocando esta IA de alguma maneira, a ir desenvolvendo todas estas operações. Claro está que devemos, de certa forma, e sempre que possível, trazer aqui contexto. E muitas das vezes há utilizadores que adendam primeiramente o contexto de alguma forma em que essa publicação é servida para que depois o resultado venha ao encontro exatamente desse contexto que foi gerado anteriormente para fornecer aqui um conteúdo, obviamente, aqui mais claro. Naturalmente que quando nós temos aqui alguns dos problemas que já perspectivamos anteriormente, naturalmente que esses prompts acabam por ser muitas das vezes pontos de aprendizagem para a construção de novas comandos, exatamente na fase da dificuldade de gerarmos aqui um conteúdo mais relevante. Agora, é importante que de facto experimentemos. É importante que pratiquemos eventualmente estas criações. Claro que de início, muitas das vezes o utilizador sente-se até um bocadinho, enfim, com perda de entusiasmo, exatamente pelo facto de sentir que os resultados não correspondem àquilo que é pretendido. Mas na utilização hoje, e aqui não só a parte escrita, mas também as ferramentas de voz, que hoje já estão disponíveis também nas versões de computador, das versões desktop e também nas versões mobile, permitem com que efetivamente este processo seja cada vez mais natural e que, de alguma maneira, possamos aqui fazer parte do nosso dia-a-dia hoje, conversarmos e interagirmos com estas máquinas através de voz, exatamente numa busca desse mesmo resultado. Estes prompts, estes comandos vão ser cada vez mais ferramentas essenciais. Incentivamos, por isso, a que comece a explorar todas estas potencialidades exatamente neste processo de criação de conteúdos. E este processo pode acontecer antes, no processo de planificação, como também no processo pós, gerando muitas das vezes, através de uma determinada temática, o próprio ferramenta de AI pode sugerir diferentes formas e diferentes meios digamos, de compor e de construir uma narrativa de conteúdos de alguma forma que vá obedecer a esse propósito essencial dessa aprendizagem específica. Dentro deste contexto que aqui estamos a falar, é claramente aqui resultado desta, desta edição de hoje, deste episódio, de facto, o incentivo no final deste ano de 2024 para que para que você, utilizador, esteja consciente que há efetivamente aqui um mar novo de oportunidades que vão permitir-lhe de alguma forma aqui a consciência de que vai ter aqui um assistente super importante aqui neste processo. Agora, é claro que dentro desta viagem aqui mantém-se naturalmente este seu toque humano como um fator indispensável e imprescindível. É ótima, a IA será sempre um complemento, será sempre um ótimo rascunho, se lhe pudermos chamar, mas a revisão final é sua, para garantir essa autenticidade e a personalidade que nós hoje queremos que o utilizador aqui seja capaz de fazer essa utilização mista ou híbrida destes mesmos recursos. Bom, estamos a chegar ao fim de mais um episódio. Se gostou deste episódio, gostava muito que o acompanhasse, seguindo este episódio, ativando as notificações para receber os próximos episódios. E se lhe puder pedir 5 cêntimos da sua energia, deixe um pequeno comentário. Partilhe as suas experiências connosco através das redes sociais. Gostaríamos muito de o ouvir, porque é assim, desta forma, que também vamos direcionando os conteúdos que semanalmente procuramos identificar para aqui trazer a este mesmo espaço. Fiquem bem, votos de uma excelente semana para todos.